Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje o papo vai ser sobre o filme História de um Casamento, de 2019. Como você sabe, a Netflix já vem há alguns anos perseguindo prêmios de alto prestígio do mundo do cinema, para assim poder se afirmar como uma grande produtora de conteúdo. É assim nos maiores festivais da Europa, da América do Norte e da Ásia, e claro, o Oscar é também uma obsessão da companhia. Nesse ano, a gente tem 2 filmes indicados na lista de melhor filme. O Irlandês, que ainda vai ser analisado aqui no canal, e esse título que a gente vai começar a conversar a partir de agora, História de um Casamento, que recebeu nada menos do que 6 indicações. As we mediate your separation and eventual divorce, things can get quite contentious. So I like to begin with a note of positivity for the people I work with to remember why they got married in the first place. O grande responsável pela realização desse projeto responde pelo nome de Noah Baumbach, uma vez que ele não só escreveu, como também dirigiu e produziu o filme. Se a gente voltar um pouquinho aí na filmografia dele, é notório como ele gosta de abordar temas que estão relacionados a questões ou pessoais ou familiares. Foi assim, por exemplo, no filme que deu a sua primeira indicação ao Oscar, ainda no ano de 2005, A Lula e a Baleia. Também no drama O Solteirão, de 2010. E também no seu currículo está a produção de baixo orçamento Frances Ha, do ano de 2012, e que inclusive teve produção do brasileiro Rodrigo Teixeira, estrelado por ninguém menos do que Greta Gerwig. Sua maior habilidade, portanto, é esse estudo do íntimo do personagem ou de suas relações mais próximas, ali com os familiares da primeira instância de relacionamento. É nisso que ele se especializou ao longo da carreira e também é isso que ele entrega aqui no caso de História de um Casamento. O grande foco desse trabalho é o processo de um divórcio entre um casal ainda jovem e que teve como fruto dessa união um filho pequeno. If you don't like that mediator, we'll find another one. Yeah, We might not need a mediator. We'll just split everything anyway. I don't care. me neither. You can have most of it. We get apartments near each other, make it easier for Henry. We'll figure it out. We want the same thing. A primeira grande impressão que a gente tem ao terminar de assistir esse trabalho é a de que a gente já teve contato com algum tipo de história parecido com essa, seja em nosso círculo social mais próximo ou até mesmo na família. Toda a situação ali representada, os percalços do meio do caminho, os atritos e as tentativas de solução possuem uma íntima relação com a realidade. E a relação desse casal protagonista se torna ainda mais natural, uma vez que o processo de divórcio não é motivado por um fato específico, por algum grande trauma, algum grande acontecimento. Isso provoca uma ruptura antinatural e até certo ponto confusa, que vai acabar deixando nebulosa a relação não só do casal, como das pessoas que estão próximas a eles. Por mais que eles estejam agora nesse processo delicado, ainda existe muito respeito, muita consideração e muito carinho. E o filme inclusive começa justamente demonstrando esse carinho que um tem pelo outro. She's a great dancer. Infectious. She makes me wish I could dance. She always says when she doesn't know something, or hasn't read a book, or seen a film, or a play, whereas I fake it or say something like I haven't seen it in a while. My crazy ideas are her favorite things to figure out how to execute. She's my favorite actress. Olha, esse filme é especialmente marcante para aquelas pessoas que em algum momento da vida já passaram por algum processo semelhante. A gente sabe que nem sempre os divórcios são marcados por grandes momentos aí de ruptura numa relação. E o roteiro explora justamente o que acontece entre uma relação até então saudável no caso de uma separação que não possui esse ponto de ruptura. O que o espectador passa a ser testemunha nesse filme é do processo de litígio entre as partes, da disputa judicial que nasce a partir dali, a relação do filho pequeno com cada uma dessas partes e, acima de tudo, como todo esse contexto, todo esse processo é desgastante, caro e cruel. Então o que começa com uma tentativa de separação conciliadora, calma, sem rusgas, acaba gerando discussões acaloradas, muitas vezes carregadas de ódio em função de todo esse processo de desgaste. Perde-se assim todo o conceito de núcleo familiar, de senso e de razoabilidade a favor de uma briga de egos altamente destrutiva para ambas as partes.
E todo esse desgaste está catalisado a partir da discussão jurídica da questão, que é o principal recurso que o roteiro tem para estimular cada um dos personagens da trama. Who's that? Oh, Charlie shouldn't have done this. What do you mean? Where's Bert? This means that everything we've agreed upon now is off the table. We've got LA, right? Not with Jay Murata representing him. This is a street fight now, and I'm gonna have to ask for things that we wouldn't normally ask for. The system rewards bad behavior. A personagem símbolo de todos os conflitos que permeiam essa trama é a advogada Nora, que defende os interesses da ex-esposa Nicole. É dela que partem claramente a crueza nas relações, a impessoalidade entre as partes e o clima de disputa na esfera judicial. Quem interpreta esse papel é a atriz Laura Dern, a favorita na categoria Melhor Atriz Coadjuvante, até em função do resultado das premiações anteriores. Anteriormente, ela já tinha sido indicada pela Academia em 2 oportunidades. Em 1991, como protagonista do filme As Noites de Rose, e em 2014, como coadjuvante do filme Livre, protagonizado por Reese Witherspoon. Ela é bastante conhecida ali do meio, já que é também filha de um casal de atores, ambos indicados ao Oscar em diversas oportunidades, Bruce Dern e Diane Ladd. Certamente o papel mais popular da sua carreira foi quando ela interpretou a paleontóloga Ellie na superprodução Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros de 1993. Aqui nesse caso eu diria que ela tem uma interpretação competente, apesar de todo o buzz aí que está em torno da atuação dela. É sim um papel de alta qualidade, eu acredito que exista uma interpretação de alto nível, mas é bom pontuar que não se trata de nada memorável. No caso aqui, a personagem dela atua como uma coadjuvante por excelência, já que ela dá apoio ao elenco principal, mas não influencia no desenvolvimento desses personagens ao longo do roteiro. A percepção de qualidade dessa obra não passa necessariamente pelo personagem dela, e talvez por isso eu tenha algumas ressalvas em relação a esse papel. If you should choose to hire me, I will work tirelessly for you, and I'm always available by phone or text, except when I'm with my kids. I insist on doing drop-off and pick-up every day at school. I understand. I've been through this myself. Thank you, Annie. So, I know how it feels. You do? Os 2 papéis da dupla protagonista foram também lembrados pela Academia com indicações ao Oscar. No papel do marido Charlie, a gente tem o ator Adam Driver, que no ano passado, vocês se lembram bem, já tinha chamado a atenção da Academia pela sua atuação no filme Infiltrado na Clã, e recebeu inclusive uma indicação na categoria coadjuvante. O maior mérito dele nesse trabalho, na minha opinião, é a maneira como ele consegue transitar entre a autoconfiança do início da projeção ao desespero e a raiva mais à frente, nos maiores pontos de conflito dessa história. Existe uma evolução justificada e crescente aí das emoções internas do personagem, e muitas vezes o ator consegue passar isso sem necessariamente extravasar fisicamente. Como a gente já comentou aqui várias vezes, nem sempre isso é fácil, mas nesse caso está muito bem realizado. Para o papel protagonista feminino, o da Nicole, a gente tem Scarlett Johansson, que nessa temporada de prêmios entrou por uma seleta lista de atores indicados duplamente numa mesma edição do Oscar. Ela é apenas a 12ª da lista em 92 anos de premiação. Além dessa indicação de melhor atriz por História de um Casamento, ela também foi lembrada pela Academia na categoria Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme Jojo Rabbit, que inclusive está indicado na categoria principal e a gente ainda vai analisar aqui no canal. O papel dela nesse caso exige um trabalho mais introspectivo, de alguém que passa inclusive por um processo de autoconhecimento. Me parece que nesse sentido funciona muito bem a interação entre ambos, que é bastante harmônica, e tem uma sequência específica onde eu acho que os dois dão um show, um banho de interpretação, que é justamente no ápice da discussão entre ambos, no apartamento recém-alugado por Charlie, na cidade de Los Angeles. And you wanted so much, so fast. I didn't even want to get married. Fuck it! There's so much I didn't do. Oh, thanks for that. You're welcome. I can't believe I have to know you forever! Oh, you're fucking insane. And you're fucking winning! Esse é um filme que depende fortemente do roteiro e do elenco para brilhar. Essas são as suas maiores qualidades e é dessa forma que ele mais se destaca. A gente vê ao longo aí do roteiro
longas sequências de discussão entre os personagens. É muito valorizada essa interação entre eles. A preponderância de cenas internas, inclusive, dá uma leve sensação de teatralização de toda essa história. E por isso mesmo, me desagrada um pouquinho a falta de inventividade artística na proposta narrativa do diretor. Boa parte da decupagem acaba optando pelo clássico plano e contraplano, que funciona muito bem nas produções televisivas sobretudo, mas aqui revela um pouco de pobreza visual. Outro ponto de fragilidade me parece a montagem, que é pouco atenciosa. Por fim, é bom notar que entre todos os filmes indicados a melhor filme desse ano, esse é o que menos entrega valor de produção. É um filme menor, mais comedido e que não se preocupa tanto com questões como design de produção, figurinos e outros elementos mais técnicos para se focar e se voltar justamente para as atuações e para o roteiro. We can accept an imperfect dad. Let's face it, the idea of a good father was only invented like 30 years ago. We love them for their fallibilities, but people absolutely don't accept those same failings in mothers. We don't accept it structurally, and we don't accept it spiritually, because the basis of our Judeo-Christian whatever is Mary, mother of Jesus, and she's perfect. História de um Casamento teve a sua primeira exibição no prestigiado Festival de Veneza, na Itália. Desde então, ele já foi exibido em outros eventos de grande relevância, como o Festival de Toronto e de Nova York. Ele está disponível atualmente no catálogo da Netflix, então você pode assisti-lo facilmente se você for um assinante, e é um retrato bastante humanizado de uma relação que passa por um momento turbulento e pode já ter acontecido, se não com você, com pessoas que estão à sua volta. Nesse ponto, ele é muito interessante, já que consegue valorizar muito a interação de seus principais personagens. De brinde, você ainda tem aí uma sequência onde o nosso protagonista Adam Driver resolve cantar uma música em um bar. Someone to know you too well. Someone to pull you up short, to put you through hell. You see what you look for, you know? You're not a kid anymore, Robbie. I don't think I'll ever be a kid again, kiddo. Being alive, being alive, being alive. E você aí, gostou do trabalho? Gostou do filme? E desse vídeo? Use o espaço aqui embaixo dos comentários para deixar sua opinião. Também dê like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho com as notificações. Se você quiser ver uma outra opinião sobre esse filme, também acesse o link do Cinema e Afins que está disponível aqui embaixo. Dia 9 de fevereiro a gente vai acompanhar o Oscar em uma live simultânea diretamente com Los Angeles, como a gente sempre faz, e eu espero você, hein? Antes disso, a gente segue analisando os filmes indicados pela Academia na categoria máxima, e o próximo título vai ser nada menos do que Ford versus Ferrari. Tá muito bacana e eu te espero aqui.